E a palavra de hoje, ela se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22, que vai dizer o tema: Tu és o Cristo de Deus, o Filho do Homem, deve sofrer muito. E a palavra de hoje, ela vai dizer para nós justamente isso, que aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente que contasse a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje, ela já inicia dizendo para nós essa palavra de hoje, falando que Jesus estava rezando no lugar retirado. É a primeira prática diária nossa, precisa ser a oração. Nós já precisamos acordar e olhar para o céu, vendo aquela claridade maravilhosa, os pássaros cantando e aquele sol maravilhoso batendo, aquela brisa maravilhosa, aquela brisa batendo no nosso rosto e a gente sentindo e dizendo: Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Já iniciar com essa frase, porque o primeiro ato nosso durante o dia precisa ser oração. E assim os discípulos estavam com ele orando. Jesus os ensinava a iniciar com oração. Então Jesus aproveitou aquele momento e perguntou-lhes: Quem diz o povo que sou? Ou seja, Jesus, ele estava ali testando os discípulos, mas ele precisava saber dos discípulos o que o povo sabia a seu respeito, mesmo ele sabendo. Mas Jesus queria ouvir pela boca das pessoas, porque hoje, amados irmãos, muitas pessoas às vezes ocultam essa verdade. Às vezes a gente vê algo de uma outra pessoa, a gente não fala a verdade para não machucar. E Jesus queria ver quem ali era humilde, quem ali era honesto, quem ali era reto mesmo, para poder dizer a verdade, mesmo que doesse. Mas Jesus queria ouvir. E ali, graças a Deus, nenhum deles não bajulou Jesus, mas falou a verdade, aquele que teve a coragem de abrir a boca e dizer. Porque eles diziam que uns poderiam ser João Batista, outros que eram Elias, outros achavam ainda que era um dos antigos profetas que ressuscitou. Ou seja, falaram a verdade. Eles falaram justamente o que realmente as pessoas falavam a respeito de Jesus. Mas Jesus, olhando para eles, Jesus sabia que eles estavam com ele todo dia. E Jesus, olhando para eles, disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Houve aquele silêncio. Então Pedro arriscou a dizer e falou, porque o Espírito Santo já estava com ele. O Espírito Santo deu a permissão a ele. Por isso que quando a gente orar, a gente precisa dar espaço, deixar o Espírito Santo falar, deixar o Espírito Santo agir, porque é ele que precisa controlar a nossa vida, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, é ele que precisa controlar. Quando nós pensamos que temos controle sobre tudo isso, é a hora que nós vamos despencar, vamos cair. Nunca podemos pensar isso. Mas nós precisamos imaginar que somos dependentes de Deus e precisamos ser dependentes dele pelo resto das nossas vidas. Porque Pedro, ele disse: Tu és o Filho de Deus. Então, Jesus proibiu ele que falasse isso para alguém, contasse isso para alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos, irmãs, Jesus é o Cristo de Deus, como Pedro diz. Nós precisamos buscar conhecê-lo. Precisamos buscar entender que Jesus está na nossa vida a todo qualquer momento.
e não rejeitar, humilhar, desprezar ninguém que está ao nosso lado, porque às vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, a gente não reconhece os que estão ali. Às vezes a gente se depara com um e com o outro ali, e quando saímos, alguém perguntar: cadê seu irmão? Está lá na sua casa? Às vezes nós falamos assim: às vezes está. Sabia que eu não sei? E você passou pelo seu irmão lá dentro da sua casa diversas vezes. Às vezes pode ser com o pai, com a mãe, E assim, dessa maneira, nós estamos vivendo como que um bando de zumbis, que estamos distraídos, tão distraídos que não estamos percebendo o valor que o outro tem. Não estamos percebendo mais que isso, não estamos percebendo a real importância, o real valor que o outro tem dentro de nossa casa. Que Deus assim nos abençoe.